Sejam bem-vindos a mais episódio do Linux News. No episódio dessa semana, a gente tem ainda mais novidades do Cosmic, novidades no apt para usuários de Debian, Ubuntu e variados, e muito mais notícias. Mas antes, eu tenho uma dica sensacional para compartilhar com vocês. O OnlyOffice DocSpace é uma área de trabalho para quem precisa trabalhar em documentos de maneira conjunta. A gente já falou várias vezes sobre ele por aqui, mas agora ele está ficando ainda melhor com o lançamento da versão 2.5. Agora você pode compartilhar documentos específicos com usuários de fora do seu DocSpace utilizando um link, sem precisar criar uma sala separada só para isso. E além disso, você pode filtrar o nível de permissão que o usuário vai ter nesse documento e por quanto tempo esse link é válido. Outra novidade é que agora você pode utilizar um serviço de terceiro como armazenamento das suas salas públicas. Você pode utilizar o seu espaço no Google Drive, OneDrive, Dropbox e vários outros para armazenar os arquivos da sua sala. Além de utilizar o DocSpace para acessar suas planilhas, PDFs e outros arquivos do tipo, agora você também pode acessar e gerenciar arquivos Markdown. Então, caso você tenha alguns arquivos aí no seu computador nesse formato, você não precisa converter nem nada para utilizar no DocSpace. Você já pode testar essas e várias outras novidades acessando o seu DocSpace. Se você ainda não tem uma conta, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição para conhecer mais. Hoje, quando a gente fala de IA, você pensa na OpenAI, no Google e na Microsoft, certo? O problema é que apesar dessas três terem as plataformas de IA mais populares, nenhuma delas tem o seu código aberto, mesmo uma delas tendo Open no nome. Ao contrário do caminho seguido por elas, a Linux Foundation está com uma nova iniciativa chamada Open Platform for Enterprise AI, que quer incentivar que empresas criem ferramentas de inteligência artificial generativa, mas de código aberto. Existem algumas grandes empresas fazendo parte dessa iniciativa, e você deve conhecer algumas delas, como a Intel, Hugging Face, MariaDB, Red Hat, VMware, só para citar algumas. Ainda não temos grandes projetos dessa iniciativa, já que ela ainda é muito recente, mas é bem possível que em breve a gente comece a ver alguns novos projetos surgindo. O Nouveau é um driver de código aberto para placas de vídeo da NVIDIA. Um dos desenvolvedores era o Ben Skaggs, que trabalhava na Red Hat. Em setembro do ano passado, ele deixou de trabalhar no desenvolvimento do Nouveau e se removeu da lista de mantenedores do projeto. Até aí tudo bem, mas depois de meses de silêncio, ele reapareceu com um novo patch gigantesco no Nouveau, e o maior plot twist de todos. Ele enviou o patch usando o e-mail corporativo dele da NVIDIA. Ou seja, agora não só ele está trabalhando na NVIDIA, como a empresa está fazendo com que ele trabalhe em código para o driver open source. Obviamente isso não quer dizer nada de maneira oficial por parte da NVIDIA, mas será que isso pode representar uma nova era da NVIDIA que está se tornando mais aberta? Veremos. O navegador Firefox recentemente chegou na versão 125, trazendo uma série de novidades pequenas, mas eu gostaria de destacar uma delas por aqui. Agora, o navegador conta com suporte para o codec AV1. O AV1 é um novo codec de vídeo, e antes de mais nada, deixa eu dar uma explicação super rápida do que é um codec de vídeo. Basicamente, é um programinha que comprime e descomprime vídeos digitais. Hoje, os formatos mais populares no mercado são o H264 e H265, que são proprietários e exigem que os distribuidores de software e hardware paguem uma licença para usar. É por isso que no Linux, a Twitch no Firefox não funciona por padrão e requer a instalação de alguns pacotes para que você consiga utilizar o player, já que esse H264 não pode ser distribuído com o próprio sistema de maneira grátis. O AV1 é um novo formato totalmente aberto, sem a necessidade de pagar nada para ninguém, e que tem grandes outras empresas por trás, como Amazon, Apple, Google, Intel, a própria Mozilla e várias outras. Agora, a partir do Firefox 125, o navegador vai poder utilizar o codec AV1 em serviços que já contam com o suporte, como é o caso da Netflix e do YouTube. Um outro software que está com novidades é o apt, gerenciador de pacotes que está presente no Debian e nas várias distribuições baseadas nele. Logo logo ele vai chegar na versão 3.0 e vai trazer uma novidade muito pedida por alguns usuários.
O apt em si já é uma ferramenta muito poderosa, realizando as tarefas com muita rapidez e funcionando de maneira bem estável, mas uma reclamação constante dos usuários é a maneira com a qual ele exibe as informações. Não existe uma formatação muito boa dos textos atualmente, e quando você está instalando algo com muitos pacotes, você acaba ficando meio perdido em tanto texto junto. O apt 3.0 deve resolver isso, trazendo uma exibição em colunas, suporte para cores e até mesmo uma nova barra de progresso. Infelizmente, não vai dar tempo do apt 3.0 chegar para a LTS do Ubuntu, que vai ser lançada essa semana ainda. Mas a próxima versão 24.10 e o próximo Debian 13, que deve chegar no ano que vem, ambos vão receber o apt 3.0. Ansiosos? Na semana passada, a gente publicou um vídeo lá no canal de Linux mostrando algumas das novidades da interface Cosmic da System76. Agora, a empresa dona do Pop! OS acabou de mostrar mais algumas novidades e eu vou mostrar algumas delas aqui para vocês. Antes de falar do Cosmic em si, também temos novidades para o atual Pop! OS 22.04. Ele recentemente foi atualizado e agora traz o kernel 6.8 e com isso ele ganhou suporte para Intel Xe, Intel Arc e até mesmo o chipset Zen 5 da AMD. Não contentes, eles já estão testando o kernel 6.8.2 e o mesmo 24.0.3, que vão ser liberados assim que estiverem prontos. Mas agora vamos falar de Cosmic. Se você viu o vídeo lá no canal de Linux, percebeu que o Cosmic vai ter uma possibilidade muito grande de customização da interface. Agora, eles informaram que a customização também vai impactar aplicativos de GTK3, GTK4 e até mesmo aplicativos distribuídos via Flatpak. Isso quer dizer que se você fizer toda uma customização de cores no seu sistema, não vão ficar alguns aplicativos para trás destoando do resto do seu sistema. Dentro das configurações do Cosmic, agora a área de teclado foi implementada. Você vai poder adicionar mais de um idioma de input e agora também vai ser possível digitar caracteres especiais através de alguns atalhos de teclado. Eles também mostraram que a comunidade já está trabalhando em projetos pensados para a nova interface Cosmic. Um desenvolvedor, inclusive, criou um aplicativo chamado Cosmic Tasks, que é basicamente um aplicativo de listas pensado para a nova interface da System76. Bora pro Jobs? Há pouco tempo atrás, a gente tinha abordado aqui no Linux News que a Apple tinha mudado as guidelines da App Store, finalmente permitindo que emuladores de jogos antigos existissem no iOS. Mas não existia uma clareza se seria permitido qualquer tipo de emulador ou só aqueles aprovados pelas desenvolvedoras. Pois bem, agora a gente já tem mais certeza disso, porque os primeiros emuladores começaram a aparecer por lá. O Delta, que já era um emulador muito famoso, mas precisava ser instalado através da AutoStore, agora está disponível para todo mundo diretamente da loja, e permite jogar uma série de consoles antigos da Nintendo. Outro emulador que prometeu chegar logo logo é o Provenance, que vai permitir até mesmo a emulação de PS1 e Sega Saturn. Mas nesse caso, o desenvolvedor informou que ainda precisa ajustar algumas coisas no software antes de lançar para todo mundo. Porém, um outro emulador famoso chamado Dolphin iOS informou que não vai estar disponível na App Store, porque a Apple não permite a publicação de emuladores com JIT, o que é indispensável para um desempenho aceitável desse emulador. De qualquer maneira, agora já está bem mais claro do que é e do que não é permitido. Definitivamente são outros tempos. E falando em iOS, agora no Ubuntu 24.04, ele vai ter suporte de maneira nativa para visualizar imagens no formato HEIC. Esse não é um dos formatos mais populares de imagem do mercado, mas os usuários de iOS estão bem familiarizados com ele, já que a câmera da Apple tira fotos nesse formato por padrão. Já era possível visualizar imagens desse formato no Ubuntu, mas era necessário instalar alguns pacotes manualmente. De qualquer maneira, é sempre bem-vindo uma maior compatibilidade por padrão, né? O Team Fortress 2, jogo de FPS da Valve, que inclusive serviu de inspiração para o Overwatch, acabou de ressurgir do nada com uma atualização. Agora, o jogo conta com suporte para 64 bits e no Linux ele ganhou suporte para Vulkan, através do DXVK. Isso quer dizer que para a grande maioria dos usuários, isso vai representar um ganho de performance. Me deu até vontade de voltar a jogar um pouquinho.
E falando em jogo, eu tenho uma sugestão para você se divertir ou passar raiva nesse final de semana. Sekiro é um jogo da From Software do gênero Souls-like, onde você é um guerreiro no Japão no final dos anos 1500 que precisa defender um jovem senhor e nada vai te parar nessa jornada, nem mesmo a própria morte. Esse jogo tá com 50% de desconto lá no Steam e roda no Linux através do Proton, a camada de compatibilidade da Valve. O jogo tá com ranking platina lá no ProtonDB. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do Open Source, é só se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br/newsletter. Quer ver mais novidades da interface Cosmic? Então clica nesse vídeo aqui do lado que o Dio te mostra em detalhes. Eu te vejo lá.